O povo de Deus, que é o pastor Anderson Luiz, mais uma quarta-feira para compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje eu queria meditar com você lá no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, livro da Revelação, Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os que achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Esse é um texto bem conhecido e eu queria hoje começar a abordar um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos ver cada igreja cada quarta-feira e eu queria fazer esse estudo fazendo um paralelo com as nossas igrejas atualmente, vendo onde essas igrejas erraram e onde nós podemos acertar. Eu queria dividir cada igreja, primeiro conhecendo a cidade, depois conhecendo a igreja, pontos certos, pontos errados que cada igreja cometeu, depois ver a orientação de Jesus para cada igreja e no final uma promessa que foi estendida para essas igrejas. A igreja de Éfeso, ela foi a mais rica, era uma cidade portuária, ela das 7 cidades que nós vamos estudar, ela com certeza foi a cidade mais rica daquele tempo, o tempo que elas foram escritas. Essa cidade ela tinha algumas coisas interessantes. Ela possuía o templo que é conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo, que é o templo da deusa Diana, é um templo bem conhecido. E houve alguma coisa que aconteceu nessa cidade de Éfeso. O rio Cáster passou pelo meio dessa cidade e por entulho, por alguma coisa que foi lançada nesse rio, esse rio ele mudou a sua direção e havia cidades em volta daquele rio, né? Porque a condição hídrica ela não era de tão grande porte naquele lugar, então as pessoas viviam à margem de rios, perto de rios, para poder subsistir naquela época. Porém, esse rio mudou o seu leito e essa cidade que passava por dentro de Éfeso, essa localidade, ela ficou uma cidade fantasma por causa do rio. O rio se moveu do lugar e essa cidade passou a ser uma cidade fantasma e aí as pessoas começaram a ir para onde o rio estava indo. É interessante essa situação. Existe uma situação também interessante sobre a cidade, sobre a igreja de Éfeso agora, falando, que a igreja de Éfeso, ela teve talvez os 3 melhores pastores que uma igreja pode ter. Ela teve Paulo, Timóteo e por último João. Esse mesmo João, a qual escreve essa carta, foi um dos pastores da igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela tinha pontos positivos que são importantes nós analisarmos. Era uma igreja que trabalhava. Jesus conhecia o labor dessa igreja. Essa palavra, ela significa trabalhar até exaustão. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que se doava para o reino dos céus. Existe outro ponto positivo também nessa igreja, no verso 2, que diz também que Jesus via a perseverança, que eles resistiam em meio às tribulações. Mesmo diante da perseguição que foi implantada, essa era uma igreja que perseverava, não desistia de servir a Deus em meio às tribulações. E também era uma igreja que não permitia falsos mestres, falsos apóstolos, né? Aqueles que se declaravam apóstolos, e também contra os nicolaítas, que era um partido dentro da igreja que dizia que eles eram acima dos outros e eles tinham uma comunhão maior com Deus
do que os outros, e para alcançar a Deus tinham que passar pelos nicolaítas. Essa era a doutrina dos nicolaítas. Se nós olharmos humanamente para essa igreja, nós vamos ver que era uma igreja que trabalhava, perseverava, era uma igreja que pregava o genuíno evangelho, mas era uma igreja também que estava sofrendo de problemas amorosos, né? Era uma igreja que tinha problemas com o amor. O que fazemos para o Senhor é muito importante, mas a motivação com que fazemos é mais importante ainda. O primeiro amor, ou amor à causa de Deus, é o que nos motiva a fazer a obra de Deus. Se nós não tivermos amor, se o amor não for algo que nos motive a fazer a obra de Deus, se fazemos a obra de Deus por obrigação, para cumprir um ritual, para ser um religioso, Deus não se agrada dessa postura. Então Deus, Ele vai fazer-nos entender que antes de nos apresentarmos como servos, nós devemos nos apresentar como os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus, sabendo desse erro da igreja de Éfeso, Jesus chama a atenção dessa igreja. Jesus admoesta essa igreja e dá 3 caminhos para essa igreja, que está aí no versículo de número 5, quando Jesus diz assim, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Talvez, meu amigo, você esteja cansado, esteja fazendo a obra, trabalhando, se sacrificando com exaustão, mas talvez você já perdeu aquele amor, aquela essência de um verdadeiro adorador. Jesus nos diz o caminho que nós devemos tomar. Em primeiro lugar, ele fala que nós temos que nos lembrar, trazer à memória onde foi que nós perdemos esse amor. Por que perdemos esse amor? Talvez alguém te ofendeu, talvez você foi traído na casa de Deus, talvez você pecou, talvez aconteceu alguma coisa que te feriu e você faz a obra de Deus milindrado, talvez você faz a obra de Deus triste, mas o Senhor diz para você, lembra porque isso vai fazer você aprender. Mas Jesus também lhe diz para essa igreja, lembra-te e arrepende-te. Se arrepender é porque, por pior que seja o que tenha acontecido conosco, nós não podemos nunca perder o amor de Deus na nossa vida. Porque nós não podemos refletir o amor que recebemos dos homens, mas devemos sim refletir o amor que vem da parte de Deus. Nós não perdoamos o outro porque ele merece, nós perdoamos o outro porque Deus nos perdoou. Então a essência de quando nós olhamos para Deus, nós devemos entender que o que fazemos para Deus, o amor que temos pelos irmãos, é porque nós temos o amor de Deus. Então Deus está dizendo para aquela igreja, arrepende-te, muda a atitude. Por mais que você tenha sido prejudicado, se arrependa. Volte às primeiras obras, é o terceiro conselho. Pratica as primeiras obras, volta ao início de tudo. Volta a orar, volta a buscar a palavra, volta a servir a Deus, volta a obedecer. Talvez o teu amor tenha se esfriado por causa da iniquidade, como Jesus diz lá em Mateus capítulo 24. Mas lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Por que, pastor, eu devo fazer isso? Porque o versículo 7 nos dá um motivo importante para isso. Quando ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A motivação principal que nós devemos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, é porque a vida eterna nos espera. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Então, querido, que você possa entender que Jesus vai concluir esse estudo dizendo assim, que se o povo não se arrependesse, se o povo não voltasse às práticas das primeiras obras, ele moveria o candeeiro do seu lugar. O povo aquela igreja sabia o que Jesus estava dizendo. A igreja estava entendendo porque, assim como aquele rio moveu o leito e aquela cidade ficou abandonada, se eles não se arrependessem, se eles não voltassem às práticas do primeiro amor, Jesus também ia mover a sua presença, o seu candeeiro da vida daquela igreja. O juízo de Deus não é amaldiçoar. A maior maldição que podemos ter
é a falta da presença de Deus na nossa vida. Então Jesus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você não permita que, assim como o rio Casper foi movido da cidade de Éfeso, você não permita que as águas do Espírito Santo se movam da tua vida. Que você possa perseverar, arrepender-se, voltar ao primeiro amor, para que a bênção do Senhor esteja contigo, para que a presença do Senhor esteja contigo, para que o rio de Deus continue fluindo através de você. É mais importante a motivação que você tem do que o que você faz. Eu sou o pastor Anderson Luiz, sou da Igreja Batista Casa do Senhor, em Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Os nossos cultos, quartas-feiras, às 19h30 e domingo, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã e às 18h30, o nosso culto de louvor e adoração. Nossa igreja fica na Rua Manaus, número 36, Jardim Gramacho, Duque de Caxias. Fique na paz, Deus te abençoe.